Galerinha, fazendo uma observação do preçoável aqui que eu vou fazer sobre alienação por iniciativa da parte, que é, acho que se eu não me engano, é o primeiro vídeo que eu postei dessa sequência. Minha garrafa. Mas eu vim fazer a observação que a Ingrid falou na revisão dela que teriam chances de ter uma questão sobre este assunto. Artigo 891, e eu falei sobre o pressoável, mas eu não citei esse nome, né? Não citei, tipo, especificando que era o pressoável, né? Deixa eu achar o artigo aqui, 891. Que eu até não tá marcado, mas eu vou marcar, né? Que garantir uma questão. Não será aceito o lance que eu ofereça preço vil, ou seja, eu comentei, só que eu não citei esse nome, como eu disse, que considera-se preço vil valor inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante no edital. E não tendo sido fixado o preço mínimo, considera vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Que foi aquilo que eu falei para vocês de, por exemplo, a casa foi avaliada em 100 mil, o juiz estipulou um valor de 70 mil, ela não pode ser alienada, ela não pode ser leiloada por um valor inferior ao estipulado. E que caso não venda nas duas tentativas de leilão, essa casa vai ser reavaliada e possivelmente teremos uma nova estipulação de valor. Porque ela não pode fazer isso, né? Ó. Alienação feita abaixo do preço mínimo fixado por o juiz, que no meu exemplo, abaixo de 70 mil reais, ela não pode ser alienada, porque daí seria um preço vil, ou seja, um preço inferior. E que caso o juiz não defina esse preço vil, esse preço será considerado o valor metade, né, menos da metade. Ou seja, se a casa vale 50, a pessoa for comprar ela por 45, não vai ser, e o juiz não tiver estipulado um valor mínimo, ela não será vendida porque é menor de 50% o valor, né, ofertado, é menor do que 50% do preço da avaliação. Acho que é só isso mesmo, que era o meu adendo. Que daí, se vocês quiserem ler mais certinho o slide, tá na página 25, 21 do Arreste Penhor, Avaliação e Afins, que aí diz: atenção, preço vil, artigo 891, que é o que eu li para vocês aqui, que eu já marquei no meu, que não se pode considerar vil todo preço inferior ao da avaliação, desde que estipulado, né, pelo juiz, e se for uma grande discrepância entre o apurado na avaliação e aquele pelo qual se realizou a venda judicial, que é o que eu já expliquei, né? Preço vil é a alienação feita abaixo do preço de avaliação ou o mínimo fixado pelo juiz. Acho que é só isso mesmo. A observação. Que eu entrei nessa sala ontem e ela tava falando sobre isso. Oi, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós temos a última revisãozinha, porque eu não vou fazer da aula nacional, porque, se eu não me engano, o Ingrid não vai cobrar, então eu não vou fazer, porque eu também não entendi muito bem, então eu teria que estudar mais a fundo para fazer esta explicação. Enfim, a última explicação é sobre execução contra a fazenda pública e execução de alimentos. A execução contra a fazenda pública está no artigo 910 do CPC. E quem é a fazenda pública? São os PJs do direito público interno, que respondem ali pelo nosso lindo Brasil, que é a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, territórios, autarquias e fundações. Atenção! Empresas públicas e sociedades mistas são PJs de direito privado e não se enquadram na execução da fazenda pública. A execução pode ser feita em título judicial e extrajudicial. No extrajudicial, equivale à sentença transitada em julgado e revisão obrigatória do artigo 496 do CPC e súmula 272 do STJ.
O cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública estão nos artigos 1534 a 1536. O objetivo da execução é garantir o pagamento de crédito contra as entidades. E para isso nós temos um procedimento especial. Como são entes públicos, o procedimento é específico, visando equilibrar a proteção dos direitos dos credores com as limitações orçamentárias e legais das entidades públicas. Nós temos impossibilidade de penhora, porque não tem como penhorar um bem público, né, galerinha? Assim, ai, o município fulano tá me devendo X reais, vamos penhorar a escola? Não tem como. E não há uma execução, pois não são atos de satisfazer, constituição e expropriação. Não tem como tomar um bem, o Estado fulano tá me devendo isso aqui, vamos barrar esse imposto aqui, não sei o que lá, federal. Tem como. E não sei o que, o município X tá me devendo 7 mil reais, vamos aqui penhorar esse postinho de saúde, que qualquer coisa ele vem pro meu nome. Não tem como, com a expropriação, né? Há uma requisição de pagamento pela expedição de precatórios. Nós vamos chegar aí nesses precatórios. Ou seja, vai ser o procedimento especial que vai ser cumprido através de títulos, né, para que sejam pagos de acordo com as limitações e orçamento legal das entidades. Não vamos penhorar nenhum bem público e não há execução, porque a gente não vai satisfazer vai satisfazer, né? Vai ter que pagar a dívida, mas não vai ter, por exemplo, expropriação. Há uma requisição de pagamento. Nós temos o cumprimento de sentença, que vai ser o requerimento de pagamento no artigo 534, e a defesa da Fazenda Pública, 535. 30 dias e nos próximos atos, impugnar a execução. Ou seja, vamos pedir o pagamento da dívida. Requerer. A defesa, vai haver uma defesa da Fazenda Pública dizer, não, peraí, eu não devo. Ou peraí, eu não devo esse montante. Vai ter 30 dias para impugnar a execução. Título extrajudicial. Requerimento do pagamento e defesa da Fazenda Pública, artigo 910. 30 dias para ser citada e opor os embargos. Aí a Fazenda Pública vai poder embargar a situação em 30 dias. Precatório. É a ordem cronológica para apresentação de pagamento. Artigo 100 do CPC. Quando eu digo assim que há uma expropriação, há uma requisição de pagamento pela expedição de precatórios, é quando eu quero dizer que eu vou entrar numa fila para receber. E a ordem para ser pago é a ordem cronológica. A ordem de pessoas que entraram com a ação pedindo o pagamento de alguma coisa. Então, nós temos os precatórios, que é a ordem cronológica da apresentação para o pagamento, e a inclusão de precatórios. Se o crédito for reconhecido, o valor é incluído no precatório, o mecanismo de pagamento das dívidas judiciais pela Fazenda Pública, que é o que eu estou dizendo, essa fila para recebimento. Dispensa de precatório, ou seja, eu não preciso enfrentar essa fila caso o valor seja muito pequeno, seja um valor pequeno, de até 60 salários mínimos contra a Fazenda da União, até 40 salários contra a Fazenda dos Estados e do Distrito e até 30 salários mínimos contra a Fazenda do município. Ou seja, eu vou receber até 60, 40 ou 30 salários mínimos das determinadas, né, das respectivas fazendas, então eu não preciso entrar na fase dos precatórios. Eu não preciso entrar na fila para ser dos últimos a receber, porque é considerado um valor pequeno. Então, eu posso só dar uma executada mesmo e receber, sem precisar entrar nos precatórios. Para isso, o juiz emite a chamada requisição de pequeno valor, a PPV, a RPV, requisição de pequeno valor, para ser cumprida pela Fazenda Pública no prazo de 2 meses, sob pena de sequestro de bens. Artigo 17, caput da Lei número 10.259, 2001. E só isso mesmo, da execução contra a Fazenda Pública. Recebeu o dinheiro.
nessas possibilidades. E a execução de alimentos, artigo 528, que já vem do direito de família, né? Que é a execução com fulcro, com base em fundamento legal e título executivo. O réu tem 3 dias para o pagamento do débito, provar que quitou ou dizer o porquê não fez. Ou seja, foi lá, o réu foi citado. O juiz vai determinar que em até 3 dias ele faça esse pagamento a fim de que ele não seja preso, porque vocês sabem que quando tiver 3 pensões alimentícias, o réu já pode ser preso, o executado pode ser preso. Mirelle, são 4 pensões alimentícias, ele não pode ser preso pelas 4, tecnicamente ele vai ser preso pelas 3 últimas pensões alimentícias, que é a única prisão civil, né, a única prisão do Código Civil possível. É, isso mesmo. Caso ele não cumpra, protesto, pronunciamento judicial, mais prisão, regime fechado de 1 a 3 meses. Ele foi lá e foi preso. Tava levando 3 pensões, foi preso. Mas se ele pagar, ele vai ser solto? Vai. Se ele pagar, foi condenado a 1 mês de prisão por 3 meses de pensão alimentícia atrasada. Ele foi lá, quitou os 3 meses de pensão alimentícia, foi solto. O juiz vai mandar soltar imediatamente. Que mais? O cumprimento de pena não exime o executado do pagamento de prestações vencidas. O cumprimento da pena não exime o executado de pagar as prestações vencidas e vincendas, ou seja, ser preso não isenta o devedor do pagamento dos meses atrasados e que venham a vencer. E para pedir prisão, deverá ser 3 pensões atrasadas. Não é pena. Essa prisão não é uma pena. É uma coerção para o pagamento. Efetuando o pagamento, o juiz revoga a prisão, que é tudo que eu já tinha dito a vocês. Quem deve pensão a quem? Os cônjuges, companheiros e parentes que se devem alimentos e só eles podem cobrar essa pensão alimentícia sob pena de prisão. Somente a comprovação da impossibilidade absoluta do não pagamento, a impossibilidade do pagamento, que justifica o inadimplemento. Agora tem que comprovar bem comprovado, viu? Senão, cilindrou. Se o executado é servidor público, juiz, alguma coisa com federal, enfim, é servidor público ou CLT, pode o exequente pedir o desconto na folha de pagamento da importância de prestação alimentícia. Ou seja, pai do meu filho não quer me pagar a pensão direito, fica atrasando direto, mas ele é CLT. O que eu vou pedir? Para ser descontado o valor da pensão na folha de pagamento dele. Ele já vai receber mensalmente descontado o valor da pensão. Pode acontecer isso tanto com pessoas CLT, né? Quanto com servidores públicos. Vai ser descontado tudo na folha de pagamento. Não vai ter o atraso, né? Que eles já vão ter que pagar na marra. Não cumprir 831 penhora. E caso não pague, pode acontecer um abandono material, que é de deixar de promover o sustento de um familiar. E o artigo 911, que são 3 dias para pagamento ou justificar o porquê não o fez. Que é o que eu já tinha dito a vocês, mas aqui em cima, que tem que ser uma comprovação, né, uma comprovação bem comprovada da impossibilidade absoluta do não pagamento, que aí justificaria o inadimplemento da situação, que daí faria o juiz talvez reconsiderar. Mas é isso. No mais, esse é o conteúdo de Ingrid, que eu tenho anotações. Essa é uma revisãozinha básica dos slides dela e aulas mesmo. E é isso, galerinha. Cheiro. Até os próximos.